Oi, esse é o ValenteCast e hoje a gente vai falar sobre como ter um relacionamento sem desaparecer nele. E essa pauta surgiu, na verdade, por conta dos diálogos que eu tive nas últimas semanas com algumas pessoas, depois que eu comecei a contar para elas que eu iria viajar. Então, se você está assistindo isso, provavelmente eu já estou em Portugal, estou fazendo uma viagem aqui por 10, 11 dias, não tenho certeza. E eu comprei essa viagem no final do ano, comecei a me programar, e quando as pessoas começaram a me perguntar em relação a ela, a primeira pergunta que eu ouvia era sempre: tá, mas o seu companheiro vai junto com você? Toda vez que eu assinalava que ele não iria comigo, eu recebia olhares de, não vou dizer de desaprovação, porque graças a Deus eu acho que eu tô num círculo social em que as pessoas conseguem ser um pouquinho mais gentis do que isso, mas de curiosidade. Isso me fez refletir muito sobre como, depois que você entra num relacionamento estável, contínuo, duradouro, é muito comum que as pessoas passem a enxergar você como um apenso do seu companheiro ou companheira e vocês se tornam uma entidade. Então é como se vocês dois perdessem o direito à individualidade. Óbvio que isso tem várias questões de gênero envolvidas, né? Eu vou até abordar brevemente sobre como isso é uma questão maior para mulheres, mas, de modo geral, a gente acaba enxergando casais como um ente único, né? E é como se as pessoas perdessem o direito de viverem vidas apartadas, e fosse uma obrigação que você, a partir do momento que você une sua vida com de outra pessoa, vocês precisam estar sempre juntos, fazer planos somente juntos, enfim, a vida vira uma unicidade. E, óbvio, né, eu não sou contra a unicidade de vidas, mas uma das coisas que eu entendo como sendo mais importantes dentro de um relacionamento interpessoal, principalmente romântico, é, de fato, a gente ter espaço. E esse espaço não é por raiva, enfim, por não querer estar ao lado dessa pessoa, mas tão somente para a gente conseguir praticar a nossa individualidade de uma forma que a gente não desapareça dentro do nosso relacionamento. Isso toma uma dimensão mais importante ainda quando a gente fala sobre mulheres, em que o relacionamento costuma ocupar um lugar tão central, tão focal nas nossas vidas, a ponto da gente abrir mão do nosso círculo, dos nossos hobbies, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E quando eu estruturo aqui os roteiros do podcast, eu geralmente costumo falar em blocos, e a gente não passa esses blocos para vocês, mas achei que valeria aqui a ressalva sobre o amor virando o centro da vida, e porque isso quase nunca é neutro. A gente tem necessariamente uma interseccionalidade com gênero, tá? Então, nós, desde pequenas, nós mulheres, nós somos ensinadas a sonhar com o amor antes de sonhar com o restante do mundo, antes de ter outros desejos. Então, o amor é colocado num lugar central como se ele fosse o nosso objetivo de vida, ao passo que homens são ensinados a desejar o amor como uma coisa, mas várias outras coisas além do amor, né? E pra gente o amor, ele é o foco. E isso acaba sendo um roteiro que a gente tem de crescer, casar, ter filhos, se dedicar à família, e a ideia do sucesso para as mulheres acaba estando atreladas à noção de um relacionamento. Isso vira nada mais do que um sucesso afetivo, né? Vira uma medida também de valor pessoal. Enquanto os homens estão ali expandindo seus universos, nós estamos orbitando os universos deles. A partir do momento que a gente coloca um relacionamento no centro do nosso universo, todo o resto começa a girar ao redor dele, inclusive a nossa individualidade. Inclusive, é muito curioso como muitas mulheres que chegam até aqui no escritório costumam falar que eu passei X anos dentro de um relacionamento, seja esse X, pode ser 6 meses ou 20 anos, e eu não sei quem eu sou mais, eu não tenho mais meus gostos pessoais, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei quem são minhas amigas, justamente porque isso é um processo comum, tá? Não é exclusividade da sua mãe, da sua avó, porque eu tenho certeza que você ouvindo esse episódio, você começou a identificar algumas mulheres que estão dentro da sua vida, e até mesmo você, talvez, né, reproduzindo um padrão de relacionamento que a gente viu nossas mães reproduzirem, nossas tias reproduzirem, nossas irmãs mais velhas reproduzirem, e por aí vai. E aos poucos é isso, né, você entra num relacionamento, passa a partilhar uma vida, vai deixando de lado seus hobbies, seus interesses pessoais, suas amizades,
vai deixando de fazer algo que você queria para fazer algo para agradar o seu companheiro ou companheira. E isso também cansa, né? Também é muito desgastante você perder o seu local dentro de um relacionamento para se adaptar ao local que o outro ou quer que você ocupe, ou tem disponível para você ocupar, ou só aproveita de fato que você está disposta a fazê-lo e abraça isso como se fosse uma demanda primária. E é muito difícil perceber isso enquanto isso está acontecendo, justamente porque é um processo muito silencioso, não é simplesmente, hoje comecei a namorar, amanhã minha vida virou outra. Não, né? É um progresso em termos de círculo de pessoas que você frequenta, músicas que você ouve, gêneros de filme, livro que você lê. Então, não é algo que vem do nada e é muito difícil entender isso no médio e longo prazo como um processo de fato. Isso é algo que eu bato muito na tecla com as minhas amigas, com as minhas clientes, sobre como fazer coisas sozinha não significa que você não aprecia a companhia do seu companheiro ou da sua companheira. E eu não digo fazer coisas sozinhas tão grandiosas, entre todas as aspas, como viajar, que é o que eu vou fazer, né? Mas pode ser tão somente sair, tomar um café com as suas amigas, conviver com a sua família sem necessariamente estar interseccionalizada ali pelo seu companheiro ou companheira. Então, tem momentos de qualidade com seus pais, com seus irmãos, sobrinhos, sem que seu companheiro esteja junto. O cara não quer assistir um filme que eu quero, então eu vou assistir sozinha. Não ter medo da própria companhia, não ter medo de parecer fria, de parecer desapegada, mas conseguir de fato colocar ali uma separação entre o que sou eu, o que é você e o que somos nós, né? Que é uma junção de fatores. Porque eu entendo que dentro de um relacionamento é saudável que cada um tenha o seu próprio espaço, além do espaço que construímos juntos como um casal, como uma unidade. E a gente é socialmente muito punida por priorizar a si. Não só como estar só precisa ser uma escolha e não ter aquele estigma de falha que nós mulheres geralmente acreditamos que fulana separou, deve ser muito difícil, mas deve ter alguma coisa errada com ela. Não, porque estar sozinha, apreciar a própria companhia, mesmo dentro de um relacionamento, é delicioso. Até porque ter esse espaço, ele também é importantíssimo, justamente porque você consegue ter coisas para viver, coisas para compartilhar com o seu companheiro e assim, consequentemente, sustentar um relacionamento de forma mais agradável, gostosa, em que você não precisa abrir mão de tudo para estar naquele espaço. Então, alguns exemplos muito toscos, mas que podem ser replicados de N maneiras dentro do seu relacionamento. Você gosta de assistir filmes de romance e vai estrear um filme de romance que você quer muito assistir e seu companheiro não quer assistir. Você tem duas opções, né? Ou você abre mão de assistir aquele filme porque seu companheiro não será sua companhia no cinema, ou você resolve ir sozinha, chamar uma amiga, enfim, mas ir sem o seu companheiro. E no final das contas, é o tipo de coisa que você vai chegar em casa e você vai ter fôlego para contar, para criar assunto, para ter repertório dentro do seu relacionamento e compartilhar experiências, dividir coisas, experiências. Isso é uma coisa que começou a bater muito forte, de forma racional na minha cabeça, com uma fala da Carol Pinheiro. Eu não sei se vocês conhecem a Carol Pinheiro, ela é uma influencer. Eu gosto muito do conteúdo que ela produz, ela realmente tem uma cabeça muito legal, acho que dentro de um mar de influenciadores que nada influenciam, a Carol faz um trabalho espetacular dentro da internet. E assim que ela começou, ela foi mãe, eu não vou saber o ano, eu acho que foi em 2020, em plena pandemia, e assim que ela começou a retomar a vida dela, ela fez uma vez uma sequência de stories de uma reflexão justamente sobre o maternar, e a partir do momento que ela virou mãe, é como se ela precisasse estar 100% do tempo com o filho dela. E ela dizia o seguinte, as pessoas sempre me questionam a respeito dessa situação, de eu ter coragem de passar o dia fora, trabalhando, para fazer uma entrega para um cliente, uma campanha, ou então viajar sem meu filho, seja por trabalho ou por lazer.
E a verdade é que eu não consigo me enxergar num mundo em que eu não faça essas coisas, porque isso me completa enquanto mulher. E para o meu filho conseguir me admirar enquanto mulher, eu não posso ser só mãe dele, eu preciso estar completa, eu preciso ser feliz. E ser feliz para mim perpassa ter momentos que sejam só meus. E, gente, isso para mim foi assim, uma viradinha de chave, justamente porque a gente tá muito atrelado a essa ideia, né? Não só do relacionamento, mas agora também pensando nessa dinâmica que a Carol trouxe em relação a filhos, né? Como o filho vira um apenso dessa mãe, e a partir do momento que ela não está com ele, é como se ela estivesse, enfim, cometendo um crime contra a humanidade, porque, enfim, a dedicação ao filho é algo, assim, que no Brasil é tratado como quase uma divindade, né? Inquestionável, que você precisa ser uma mãe dedicada, e amar o maternar, e viver em função do seu filho, e porque a vida muda quando você é mãe, e sim, de fato, né, mas é muito importante ter espaços para que, para além de mãe, para além de esposa, para além de, será que qualquer outro termo, qualquer outro local que a gente ocupe socialmente, nós consigamos ser nós mesmas. E a partir disso, assim, acho que a gente tem várias abas que abrem nessa discussão quando a gente fala sobre sermos nós mesmas, mas só para fins de contexto, né? Quando eu comecei a namorar com o meu companheiro, no dia em que a gente oficializou que a gente estava namorando, eu falei pra ele, olha, tem uma coisa que eu acho muito importante que a gente tenha bem estabelecido e claro entre nós dois, porque pra mim isso é essencial, que é, eu quero poder ser a Graziella que vive, a Graziella que descobre, a Graziella que tem bons momentos sozinha, não porque eu não te amo, não porque eu não quero essa companhia, mas porque isso pra mim, eu já entendi que é essencial pra eu conseguir me manter sã. Eu quero poder viajar, eu quero poder ver minhas amigas, ter meus hobbies pessoais, ter minha rotina, eventualmente, se for necessário, justamente porque ali vinha já de um lugar que eu já tinha o entendimento, enfim, já era mais velha, né, já tinha entendimento de que esses momentos, pra mim, momentos de estar solo, momentos de estar viajando, de estar descobrindo coisas, de estar fazendo coisas que eu gosto, são coisas que são essenciais para que eu consiga ser eu, para que eu consiga ter a sanidade de sustentar a minha rotina, os meus desejos, as minhas vontades, e nem sempre o outro vai querer, os desejos do outro nem sempre vão estar alinhados com os seus. Talvez tenha um destino que é o seu sonho de consumo, mas que não faz sentido para o seu companheiro. Talvez tenha um hobby que você sempre sonhou em praticar e que talvez, assim, não seja importante para o seu companheiro. E eu digo a mesma coisa em relação a eles, né? Por exemplo, futebol, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho o jogo de futebol um saco. Eu até vou em alguns jogos com ele, porque pra ele é importante, ele gosta que eu vá, ele fica feliz. Mas eu não tenho nenhum problema dele estar nesses espaços sem mim. Eu não tenho problema dele viajar sem mim, eu não tenho problema dele ter contato com amigos dele sem a minha presença, porque excesso de controle mata um relacionamento, mata o desejo, mata a admiração, e fazer coisas um sem o outro é adubo, né, num bom sentido, para um relacionamento saudável. E aqui é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é intimidade e o que é uma fusão, né? Intimidade é aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente aprecia em conjunto, e a fusão é justamente o contrário, é você estar ali, ainda que contra a sua vontade, fazendo algo que você não deseja fazer e anulando seus próprios desejos e anseios em nome de uma situação, né? Não vou dizer um sentimento, mas uma situação que não precisaria daquilo, né? Que você poderia estar sozinha ali, seu companheiro poderia estar fazendo outra coisa, ou vice-versa, sem que vocês dois estivessem infelizes. Até porque é isso, né? Se você faz muitas coisas, se você abdica de si, para de fazer o que você gosta, para fazer só coisas em nome do casal, você também acaba se frustrando, ficando infeliz, enfim, não consegue criar um sentimento de, não vou dizer nem cooperação, mas eu acho que é desejo de estar ali, sabe? Vontade espontânea. E daí o relacionamento acaba que é um dos fatores que eu considero que mais mata relacionamentos, é justamente você não ter espaço para si.
essa perda de individualidade também tem impactos muito concretos, né? Principalmente quando a gente fala sobre quem mais estatisticamente abre mão da sua individualidade, que são as mulheres. Então a gente está falando sobre, por exemplo, mulheres que, em nome de um relacionamento, em nome do desejo de seus companheiros, param de trabalhar, ainda que não o desejem, mas enfim, em nome da paz no lar, resolvem que não vão mais exercer uma atividade laborativa remunerada, ou então que não vão mais usar determinado tipo de roupa, que não vão frequentar mais aquele psicólogo, porque seus companheiros não gostam daquele psicólogo, acham que ele tá colocando ideias erradas na cabeça delas, ou então param de ter o próprio dinheiro e colocam tudo como se fosse um dinheiro do casal, e daí na necessidade de sair daquele relacionamento, essa mulher se vê completamente perdida, sem R$1 no bolso, sem a possibilidade de conseguir alugar uma casa para si. Porque é isso, né? A dependência emocional, ela acaba sendo um facilitador de relações abusivas. E deixa eu até voltar um pouco, porque talvez esse arco não tenha ficado, assim, muito claro, mas a partir do momento que você se funde com o outro, vocês estão criando uma relação de codependência. E essa codependência, sim, daí, a partir desse momento, ela vai facilitar que você entre numa dinâmica que não seja saudável dentro de um relacionamento. Isso é um peso, não ter vida própria acaba sendo uma questão emocional, social, financeira, jurídica, enfim. A gente vê muitas mulheres presas em relacionamentos justamente porque deixaram de exercer a própria individualidade, deixaram de ter amigas, então elas não têm para quem contar as situações tenebrosas que elas viveram antes, elas não têm como desabafar, elas não têm para onde correr, elas não têm quem vai dar abrigo para elas, justamente porque elas entraram no relacionamento e conforme as coisas foram acontecendo, elas se viram isoladas, elas se viram ali só se relacionando com a família do cara, com os amigos do cara, sem emprego, colocando todo o dinheiro dentro da relação, sem ter uma reserva financeira, e enfim, né, gente, é a receita certa para dar errado. Então, eu entendo que o amor, ele não deve exigir que a gente se diminua para caber nele. E isso não é um convite a você se culpar pela atual dinâmica do seu relacionamento ou pelos seus relacionamentos passados, mas sim para que você possa refletir de forma consciente sobre como você conduz a sua vida dentro da dinâmica do seu relacionamento e como ter espaços para si pode ser, inclusive, muito construtivo para vocês enquanto casal e principalmente para você enquanto mulher, enquanto indivíduo que pode ter ali seus sonhos, seus desejos dissociados dos sonhos do casal. E a mesma coisa em relação ao seu companheiro, que também tem o direito a sonhar sem necessariamente incluir você. Ele pode querer, por exemplo, homens, né? Mas ele pode querer fazer a viagem para Bolívia para ver o time dele jogar. E tá tudo bem você não querer fazer isso, sabe? A gente nasce sozinho nessa vida, a gente morre sozinho nessa vida, e é normal a gente não querer fazer tudo com o outro, porque nós somos pessoas diferentes. O que eu quero te deixar aqui para você questionar, para você se perguntar o que na sua vida ainda é só seu? E o que você sente falta de ter de volta para si? Lembre-se, acolha as suas demandas, acolha as demandas do seu companheiro, acolha as demandas do casal, mas jamais, em hipótese nenhuma, sobrecarregue as relações colocando mais energia nessa relação do que de fato é possível, é viável e, consequentemente, vai te esgotar, né? Porque relacionamentos bons não vão ocupar tudo. Eles vão caber numa vida que é plena e que é cheia. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o ValenteCast nas redes sociais. Deixa seu like, que é muito importante para a gente ranquear. E eu te espero aqui no próximo episódio, em que eu ainda vou estar viajando. Um beijo e até a próxima.